Hoje você vai conhecer a história de um homem que sempre foi rejeitado pela própria família. Rodrigo nunca recebeu atenção ou carinho dos pais, enquanto sua irmã mais nova, Camila, era tratada como a filha de ouro, a preferida de todos. Ele tentou seguir a vida longe deles, construiu seu próprio caminho e abriu mão de muito para não depender da família. Mas tudo mudou quando descobriu até onde chegava a ganância e a manipulação, e seus pais voltaram a procurá-lo apenas para pedir que ele financiasse o luxuoso casamento da irmã, a mesma que havia destruído a própria vida com mentiras e traições. Essa é uma história de rejeição, manipulação, dor, mas também de coragem, superação e justiça. Se inscreva no canal e acompanhe até o fim para saber como Rodrigo enfrentou tudo isso. Rodrigo tinha 29 anos e morava em Belo Horizonte. Há anos não recebia sequer uma ligação dos pais. Desde jovem, sabia que sua posição dentro da família era de alguém descartável. Enquanto Camila, 5 anos mais nova, era chamada de princesa, a alegria da casa e o orgulho dos pais, ele crescia ouvindo que precisava melhorar, que dava trabalho e que nunca seria suficiente. As comparações eram constantes. Camila podia errar, podia sumir por dias, voltar para casa chorando após brigas com namorados, e ainda assim era recebida com abraços, conselhos e até presentes para animá-la. Já Rodrigo, se falhava em algo, ouvia apenas cobranças e frases que o faziam se sentir pequeno. Foi expulso de casa aos 24 anos com o discurso de que precisava virar homem, enquanto Camila, já adulta, ainda dormia na cama dos pais quando terminava um relacionamento. Naquele tempo difícil, Rodrigo contou apenas com o apoio de um grande amigo, Bruno, seu colega de faculdade e mais tarde sócio em alguns projetos. Bruno foi quem o escutou de verdade, quem o incentivou a não desistir quando tudo parecia perdido. Com o tempo, essa amizade se tornaria um dos maiores motivos da discórdia familiar. Camila, com sua facilidade de encantar as pessoas, acabou conhecendo Bruno em um churrasco organizado por Rodrigo. Para a surpresa dele, os dois começaram a se relacionar. No início, Rodrigo temeu o pior, conhecendo bem o jeito manipulador da irmã. Mas Bruno parecia feliz, e por alguns anos a relação até trouxe certa estabilidade para Camila, que finalmente aparentava ter amadurecido. Quando o casamento de Camila e Bruno foi marcado, a família inteira comemorou como se fosse um conto de fadas. Rodrigo, padrinho da cerimônia, tentava acreditar que talvez, daquela vez, as coisas seriam diferentes. Mas bastaram alguns meses de casados para que os velhos padrões voltassem. Camila passou a reclamar de tudo, a exigir luxos que Bruno não podia bancar e a transformar pequenas discussões em grandes dramas. O que ninguém esperava é que Camila acabaria repetindo sua velha história. Traiu Bruno com um colega de trabalho e, ainda assim, conseguiu virar a vítima diante dos pais. Rodrigo, que sempre foi amigo leal de Bruno, se recusou a cortar relações com ele. Esse foi o estopim, e seus pais o acusaram de desleal, de escolher um estranho no lugar da família. Naquela noite, Rodrigo foi expulso de casa de vez. O tempo passou, e Rodrigo se concentrou no que realmente podia chamar de o trabalho. Junto com Bruno, abriu um pequeno restaurante em Belo Horizonte. No começo, os dois trabalhavam de domingo a domingo, muitas vezes sem folga, lavando louça, atendendo clientes e cozinhando até de madrugada. Mas aos poucos, o esforço começou a dar resultado. Uma matéria em um blog de gastronomia local trouxe a primeira virada. Em questão de semanas, o restaurante passou a lotar, e Rodrigo experimentou, pela primeira vez, a sensação de construir algo com as próprias mãos, sem depender da aprovação da família. Foi então que, depois de quase 3 anos de silêncio, seus pais reapareceram. Não para pedir desculpas, não para perguntar se ele estava bem. Vieram com um sorriso ensaiado e um discurso afetuoso que soava falso demais para enganar Rodrigo. Diziam que sentiam sua falta, que era hora de virar a página. Mas a verdadeira razão logo veio à tona. Camila ia se casar de novo. Era um casamento luxuoso, planejado para um espaço badalado no interior de Minas Gerais, com buffet caro, decoração cinematográfica e vestido importado. O pedido foi direto. Rodrigo deveria contribuir com parte dos custos. Afinal, segundo eles, agora ele estava em uma fase próspera e poderia fazer esse gesto de amor. Rodrigo ficou em choque. Aqueles pais que o haviam descartado, que o ignoraram quando ele mais precisou, agora batiam à sua porta pedindo dinheiro para bancar o casamento da filha que havia traído e humilhado seu melhor amigo. Sua mãe tentou adoçar o pedido. Você não precisa pagar tudo, só mostrar que está presente. É um gesto de família. Seu pai completou. É hora de mostrar maturidade. Guardar mágoa não constrói nada. Rodrigo respirou fundo. As mãos tremiam. Por dentro, a raiva e a incredulidade se misturavam como um nó na garganta. Ele os encarou e disse apenas: "E quando eu precisei de vocês, onde estavam?" O silêncio que veio em seguida foi mais ensurdecedor que qualquer grito. Rodrigo acreditou que aquilo já era o auge da disfarçatez dos pais, mas estava enganado. Poucos dias depois, sua irmã Camila o expôs publicamente
publicamente. Criou uma conta no Instagram apenas para divulgar detalhes do casamento e postou um texto cheio de frases manipuladoras. No story, escreveu o nome completo de Rodrigo e disse: "Infelizmente, meu irmão preferiu guardar rancor em vez de celebrar o amor. Sempre tentei me aproximar dele, mas a mágoa dele é maior que a família." Em minutos, os comentários começaram a pipocar. Pessoas que Rodrigo nem conhecia o chamavam de egoísta. Primos distantes o acusavam de inveja. Até clientes do restaurante começaram a perguntar o que estava acontecendo. Camila não apenas o cortara de vez, mas agora o pintava como vilão diante de todos. Na página principal, postou fotos antigas ao lado do irmão com a legenda: "Nem todos os irmãos são protetores. Às vezes, o maior inimigo vem de dentro de casa." Rodrigo sentiu o sangue ferver. Não era apenas sobre dinheiro ou casamento, era sobre dignidade. Foi então que Bruno, seu amigo de longa data e ex-marido de Camila, entrou novamente na história. Ele ainda guardava todas as provas da traição, prints de mensagens, áudios comprometedores, até um esboço de e-mail em que Camila tentava manipular o divórcio para se sair como vítima. Rodrigo e Bruno decidiram organizar tudo. Montaram um dossiê com datas, prints e gravações. Rodrigo não queria vingança, queria apenas a verdade. Publicou um vídeo nas redes sociais. Pela primeira vez, expôs sua versão. Contou como foi descartado pela própria família. Mostrou os áudios da irmã, os prints das traições, e finalizou com firmeza: "Não vou mais me calar. A verdade não precisa de enfeites." O vídeo viralizou entre parentes e conhecidos em menos de 24 horas. O vídeo de Rodrigo mexeu com toda a família. Em menos de um dia, ele recebeu dezenas de mensagens de apoio, e inclusive de parentes que antes acreditavam na versão de Camila. Alguns pediam desculpas, outros confessavam que sempre desconfiaram da princesa da família. Mas a repercussão também trouxe reações duras. Seus pais ficaram furiosos. O pai apareceu em seu restaurante, de olhos fundos e semblante cansado, dizendo que a mãe chorava todos os dias desde que o vídeo foi publicado. Ele acusou Rodrigo de ter destruído a vida da irmã. Rodrigo respondeu com firmeza: "Eu só mostrei a verdade. Quem destruiu a vida dela foi ela mesma, e vocês ajudaram." Pela primeira vez, o pai não teve resposta. Ficou em silêncio, como um homem derrotado pela própria criação. Enquanto isso, Camila tentava retomar o controle. Postou o vídeo chorando, com frases feitas sobre perseguição familiar e traumas emocionais. Tentava se passar novamente por vítima. Porém, dessa vez, muitos começaram a questionar, pediam provas, lembravam de situações em que ela havia mentido. O castelo de cristal começava a rachar. O golpe final veio do próprio noivo. Ele descobriu que Camila havia mentido sobre contratos do casamento e usado seu cartão de crédito sem autorização. Desiludido, procurou Rodrigo e disse: "Você me abriu os olhos. Obrigado por não ter se calado. Você me salvou de cometer o maior erro da minha vida." Pouco depois, o casamento foi cancelado sem aviso público. O perfil de casal sumiu das redes e as marcas que patrocinariam a festa começaram a se afastar. Camila, desesperada, tentou inverter a narrativa mais uma vez. Espalhou que Rodrigo e Bruno tinham armado tudo juntos para destruir sua felicidade. Chegou até a postar vídeos acusando os dois de amargura e inveja. Mas já era tarde. Ex-colegas de trabalho e até antigas amigas começaram a expor histórias de manipulação e mentiras dela. A imagem de filha perfeita ruiu de vez. Os pais, antes tão orgulhosos da filha, se esconderam. A mãe chorava em silêncio, culpando o mundo por ter virado contra sua menina, e o pai, cabisbaixo, evitava qualquer comentário. O silêncio daquela casa, que antes ecoava adoração cega por Camila, agora era preenchido apenas pela vergonha. Rodrigo, por outro lado, seguia firme. O restaurante prosperava, e ele e Bruno abriram uma cafeteria ao lado, um novo projeto que deu certo desde o início. Pela primeira vez, Rodrigo sentia orgulho de quem era, e sem precisar da aprovação de ninguém. A relação com a família nunca mais foi a mesma. Ele não buscou reconciliação. Aprendeu que às vezes, se afastar é o único jeito de preservar a própria dignidade. No fundo, sabia que continuaria sendo pintado como vilão por quem precisava de um inimigo para justificar seus erros. Mas, olhando ao redor, vendo sua equipe dedicada, seus amigos fiéis e clientes satisfeitos, Rodrigo finalmente entendeu, e ele não precisava da aceitação da família para ter valor. E assim termina a história de Rodrigo, um homem rejeitado pela própria família, mas que encontrou força para se reerguer e mostrar a verdade. Uma história de dor, sim, mas também de superação, coragem e justiça. E você, o que teria feito no lugar dele? Teria cedido à pressão da família ou enfrentado todos para defender sua dignidade? Se inscreva no canal para acompanhar mais histórias como essa, cheias de emoção, viradas inesperadas e lições de vida que nos fazem refletir sobre quem realmente está ao nosso lado.